Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcos Felipe Borges. Hoje eu vou apresentar o meu projeto de TCC como requisito parcial para a aprovação da disciplina TCC 1, ministrado pelo professor Alcione Correa Alves, na coordenação de Letras Estrangeiras, curso de Letras Português e Francês. E o título do meu trabalho é As Estratégias Discursivas da Mídia sobre a Imigração Venezuelana em Teresina. Como mencionei, meu nome é Marcos Borges Teixeira, o orientador é o professor doutor João Benvido de Moura. Bom, primeiro a introdução. Partindo dessa pesquisa, a gente pode entender que a mídia ela exerce um poder atualmente de influência sobre aqueles que consomem. Então, você tem um público consumidor da mídia, da TV aberta, da rádio, do jornal, e mais recentemente das redes sociais. Então, como você falou aqui, nos últimos anos ocorre uma popularização de diversos meios de comunicação de massa. Você tem redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. Você tem meios de comunicação como a TV, a rádio, jornal impresso, jornal digital, mais recentemente. Então, todas essas mídias, elas exercem influência sobre aqueles que a consomem, porque elas desempenham um papel social dentro da conjuntura ideológica, política, socioeconômica. E diante disso, a gente tem um fato que ocorre, vem ocorrendo nos últimos anos, que é a imigração venezuelana aqui no Brasil. Então, dados da seção da ONU, você tem 46 mil refugiados até agosto de 2020 estão no Brasil. Já que no contexto da regional, no contexto da cidade de Teresina, você tem 36 instalados em abrigos na cidade, segundo a Secretaria de Assistência Social. Tratando para a mídia esse contexto, você tem uma disputa de narrativas na mídia local teresinense, que ressurge a partir de... Você tem, de um lado, um discurso que trata a imigração de um fator humanitário, devendo esses refugiados serem tratados com acolhimento e assistência social, e de um outro você tem um discurso de justiça, que você deve levar de volta esses venezuelanos de volta para sua terra, porque não há empregos para ele aqui no Brasil, não há empregos para ele aqui em Teresina, então eles devem ser levados de volta para a sua terra, porque o governo não dá assistência nem para os próprios residentes do Brasil, como eles vão dar residência e auxílio para os que vêm de fora. Então, essa disputa de narrativa na mídia local. E a partir disso, nós temos um segundo problema de pesquisa, que são quais as estratégias de encenação da informação da mídia teresinense sobre a imigração venezuelana. Esse problema de pesquisa será esmiuçado ao longo da apresentação, que ele tem por base a gente tem por base a teoria semiolinguística do discurso, através das publicações do francês Patrick Chorrodot, e diversas categorias de análise que serão trabalhadas ao longo da apresentação do projeto. A justificativa da pesquisa é o seguinte: nos direcionamentos para uma abordagem semiolinguística, no tratamento dos efeitos de sentido dos discursos, tem a contribuir no momento em que os sujeitos exercem uma situação de interinfluência, ou seja, entre o ato de linguagem, que é uma terminologia que será trabalhada mais posteriormente, na apresentação, ela ocorre não somente com uma pessoa, existem que ser mais de uma ou duas pessoas, duas ou mais pessoas que exercem uma atividade de interinfluência. Então, eu te influencio e você me influencia. Tratando da mídia, a mídia exerce uma influência sobre as pessoas e as pessoas exercem influência sobre a mídia. As situações exercem influência sobre a mídia. No caso, o acontecimento aqui é a migração venezuelana em Teresina. Para mais, você tem a presença de venezuelanos ocupando o espaço da cidade, da capital piauiense, além de frequentes produções da mídia local, representações baseadas em escolhas do que retratar e como retratar. Então, você tem a presença constante desses refugiados, desses imigrantes, pelas ruas da cidade, ocupando espaços, nos sinais, nas casas de acolhimento, também na assistência social. E na mídia,
como eu mencionei, há uma disputa de narrativas. Então, você tem a ideia de como retratar, do que retratar, por que a mídia escolhe retratar esse tema e de que modo retrata esse tema. É de um ponto de vista de acolhimento, de justiça, é o que a pesquisa irá investigar. E, além disso, nós temos atualmente trabalhos sendo produzidos nesse sentido de temática. Eu trabalho no campo da antropologia, eu trago aqui Cirindo Lima Munhoz, a comunicação social, do jornalismo, de Santos, e da análise discurso semiolinguística. Este trabalho aqui da Santana, 2022, é um trabalho de doutorado que trata da imigração venezuelana, porém do ponto de vista da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, com base nisso, em todos esses trabalhos que estão sendo produzidos, nós temos que uma lacuna de pesquisa que ainda não há um tratamento dado ao tema da migração venezuelana no contexto da cidade de Teresina, com abordagem semiolinguística. E nós acreditamos que essa pesquisa possa ser produzida num momento oportuno, que vai nos ajudar a preencher essa lacuna e na discussão para a sociedade, do ponto de vista acadêmico, social, econômico. Os objetivos, o objetivo geral é analisar as estratégias de encenação dos discursos de informação midiática sobre os imigrantes venezuelanos em Teresina. Os específicos são apresentar as estratégias de encenação da informação, desde a seleção dos fatos, a constituição de midiática do espaço social, a identificação das fontes e os modos de organização do discurso. Estabelecer a distinção entre relatar, comentar e provocar o acontecimento e classificar os imaginários sociodiscursivos baseados em saberes de crença e saberes de conhecimento acerca da imigração venezuelana em Teresina. Esses objetivos aqui, ao longo da apresentação do projeto, serão delimitados porque são categorias de análise da análise de discurso semiolinguística. Então, o que é essa teoria, né, que vai basear nossa pesquisa? Primeiramente, tem que falar de análise do discurso como um todo. A análise do discurso ela surge na França, na década de 60, com a adesão de um filósofo francês chamado Michel Pechet, a partir de postulados anteriormente publicados, como, por exemplo, as ideias de Mikhail Bakhtin, sobre a ideologia na linguagem, do Michel Foucault sobre as formações discursivas. Todo esse arcabouço teórico vai influenciar o Michel Pechet na construção da análise do discurso, aqui considerada um discurso materialista. E como menciona aqui no primeiro tópico, ela é um campo de atuação da linguística que está fundamentado na linguística funcionalista. Então você tem a divisão entre a linguística formalista e a linguística funcionalista. A análise do discurso se enquadra nessa segundo aspecto. Como eu coloquei, enquanto aponta a visão de língua como estrutura, a abordagem procura adotar a linguagem como função e usos cercados por processos históricos, filosóficos, sociológicos, antropológicos e psicológicos. Então, a análise do discurso tem um caráter interdisciplinar, porque agrega vários pontos de análise da antropologia, da filosofia, da sociologia, da psicologia. O principal expoente, né, da discurso materialista, que é o Michel Pechet, é um filósofo francês, e como assim vem com o Michel Pechet na discurso materialista. O Michel Pechet, na sua teoria, propõe alguns postulados, como interdiscurso, a noção de ideologia, a sua própria noção de discurso, o sujeito como sujeito assujeitado. E, diante dessa proposta, na década de 80, outro francês chamado Patrick Chaudhry propõe uma nova teoria que vai contrapor alguns aspectos da teoria materialista do Michel Pechet. Essa teoria foi chamada posteriormente teoria semiolinguística do discurso, que está mais próximo para a linguística, enquanto na discurso materialista do Pechet está muito próximo da filosofia, da sociologia. A semiolinguística traz mais, como o próprio nome diz, traz mais próximo da linguística. Assim como eu coloco, surge um novo campo teórico fundado pelo também francês Michel Pechet e Patrick Chaudhry, e sua abordagem se intitulada teoria semiolinguística, ou TS. Então, a TS ela foi formulada na tese de doutorado do Patrick Chaudhry e traz um novo olhar para o discurso, um novo olhar para a linguística,
e trata o discurso de dois pontos de vista. O primeiro, que é um discurso como forma de encenação dos atores da linguagem, posteriormente vai ser tratado sobre esse tema, e o segundo, com um processo de saberes partilhados entre dois ou mais agentes de um determinado grupo social, de um determinado grupo socioeconômico e dado sociohistórico. Então, você tem um grupo de sujeitos que compartilham do determinado saberes, né, como o Patrick Chordot coloca. O ato de linguagem, como eu mencionei, é a sequência do discurso. Pensando nessas duas definições de discurso da teoria linguística, o Patrick Chordot propõe os chamados processos de produção e interpretação do ato de linguagem. Esses processos tratam a forma como os sujeitos se apropriam da linguagem para produzirem certos efeitos de sentido, ou seja, produzirem discursos, a partir da dupla dimensão, a dimensão explícita e a dimensão implícita. A dimensão explícita ela é caracterizada pelo espaço do dizer, enquanto a dimensão implícita é caracterizada pelas condições de interpretação partilhadas. Então, o Chardot ele propõe um esquema chamado do ato de linguagem, um campo de análise, e as circunstâncias do discurso, que são as condições de produção, que envolvem a produção discursiva. Então, diante disso, esses agentes do ato de linguagem eles desempenham papéis sociais, são sujeitos sociais, nos processos de produção e de interpretação dos campos do dizer e do campo do fazer. O ato de linguagem como encenação diz respeito à primeira noção do discurso, que é o discurso como atividade de encenação, e também à caracterização do sujeito do ato de linguagem. Primeiramente, o Patrick Chordot, na teoria semiolinguística, ele adotam dois sujeitos, que são o sujeito comunicante e o sujeito interpretante, que exercem uma relação contratual. Essa relação ela é estabelecida como uma relação, tem esse jargão do jurídico, né, de contrato, que eu exerço com aquele com que eu estou comunicando. Então, tratando das instâncias midiáticas, por exemplo, a mídia, o jornal, ele exerce uma relação contratual com o leitor, aquele que vai consumir a notícia. Então, esse ato de linguagem, ele, segundo o Correio Rosado, é composto por quatro componentes que formam esse todo da linguagem, que é a situação comunicativa, que é o quadro físico, mental, que se encontra os parceiros, a interação, o modo de organização do discurso, que é como se organizam a linguagem, com qual finalidade, argumentar, narrar e descrever. A língua, que é o material verbal com que eu enuncio, com que eu comunico a minha intenção, e o texto, que é o resultado material da linguagem. Então, esses quatro elementos desempenham, formam um ato de linguagem e estabelecem umas ideias dos circuitos, que são onde os atores exercem a relação de interenunciativa, ou seja, interinfluência, e compõem de maneira externa e de maneira interna e matéria externas. Então, a situação comunicativa, antes haviam dois sujeitos, o comunicador, o sujeito comunicante e o sujeito interpretante. Agora nós temos quatro sujeitos: o sujeito comunicante, o sujeito interpretante, pertencente ao circuito externo. O circuito interno enquanto no campo de dizer são os sujeitos, o sujeito enunciador e o sujeito destinatário. Aqui nesse quadro, que foi produzido pelo autor, o criador da teoria, nós temos a materialização do ato de linguagem. Então você tem um sujeito, um quadro grande, um quadro maior, né? Que é o relacionado ao espaço do fazer e o espaço de dizer. No quadro grande, aqui onde você tem o sujeito comunicante, o sujeito interpretante, o sujeito comunicante ele exerce uma influência sobre o sujeito enunciador, onde ele coloca toda a sua intencionalidade na intenção de enunciar um discurso. Esse discurso chega até o sujeito destinatário, porém,
O sujeito comunicante, ele não tem noção de como o sujeito interpretante irá captar aquela mensagem. Porque o sujeito comunicante, ele em si, ele que compõe, ele que inicia todo o ato de linguagem, ele que a partir de que produz uma mensagem, produz um discurso, inicia todo o processo do ato de linguagem. Então, ele exerce a influência sobre o sujeito enunciador, porém, quando vai enunciar para o sujeito destinatário, ele não tem noção de como o sujeito interpretante vai captar aquela mensagem, como ele vai interpretar aquela mensagem. Então, ele não tem controle sobre o sujeito interpretante, apenas sobre o sujeito enunciador e o sujeito destinatário. Ele projeta uma fala para o sujeito destinatário. Tratando basicamente sobre o discurso da mídia, que vai ser embasado na nossa análise, o Patrick Chordot propõe as estratégias de encenação da informação, que é partir do ato de linguagem, da noção de discurso como encenação, proposta no ato de linguagem. Ele traz que as instâncias midiáticas são carregados, para esses sujeitos, são carregados de intencionalidades, como na figura do sujeito comunicante. E a partir disso, as mídias carregam também intencionalidades. Então, esses chamam de dispositivos midiáticos, eles tratam de como relatar, o que relatar de maneira argumentativa, descritiva, narrativa, o modo de organização desse discurso, como vai ser tratado. Então, você tem uma relação contratual, como eu mencionei, entre um sujeito informante, pode ser um jornalista, um meio de comunicação, um dispositivo midiático, e aquele que consome essa notícia. E assim, o autor ele define a notícia como um conjunto de informações que se relacionam ao mesmo espaço temático, tendo um caráter de novidade proveniente de determinada fonte, de um certo domínio do espaço público e que pode ser reportado de forma de mini-relato. Então, você tem um caso acontecendo no espaço, no espaço temático, no caso aqui, no nosso assunto é a imigração venezuelana em Teresina, um caráter de novidade. Você tem do nada assim um grupo de venezuelanos chegando a uma cidade de Piauí. Você tem uma fonte, no caso, por exemplo, a Secretaria de Assistência Social, que é uma fonte do que pode ser da notícia, que estão no certo domínio do espaço público, né? É uma instância pública, é uma secretaria da prefeitura. E você tem, por exemplo, ser reportado de forma de um mini relato. Você pode ter um relato de um próprio venezuelano, você pode ter um relato de uma autoridade local, de um secretário de assistência social, do prefeito, ou de uma pessoa, de um morador da cidade que está acompanhando, que acompanha, por exemplo, cotidianamente os venezuelanos pela cidade. Então, tudo isso forma o corpo da notícia, segundo Patrick Chordot. Para isso, para que ocorra até essa etapa de seleção e publicação, as instâncias midiáticas passam por vários processos de hierarquização dos acontecimentos. Como eu mencionei, há uma constância entre o que relatar e como aquilo impacta na sociedade, até que ponto aquilo interessa à sociedade. Então, para isso, ele diz que ocorre de duas formas, através de critérios externos e critérios internos. O critério externo ocorre, por exemplo, como o surgimento de uma factualidade da instância que poderia ser previsto, não poderia ser previsto, por exemplo, uma catástrofe, um terremoto, por exemplo, um desastre natural, é o surgimento de uma factualidade. Você não necessariamente consegue prever que aquilo está acontecendo ou vai acontecer. O acontecimento programado é a instância que foi anteriormente anunciado ou previsto no contexto histórico, sociocultural, como, por exemplo, uma eleição, um debate político, a prisão de alguém, pode ser programado
ou um acontecimento suscitado por meio de processo manipulativo da opinião pública. Aqui, a mídia, segundo o Chorrador, propõe um campo de como ela afeta a opinião pública sobre um certo acontecimento, como ela engaja aquela opinião pública sobre aquele acontecimento, como aquilo, os que consomem vão captar aquela ideia. E no circuito interno, segundo o próprio autor, ela corre das escolhas por meio das instâncias midiáticas no processo de seleção das fontes, convenientemente são construídas para acarretar interesse ou emoção por parte do público consumidor. Então, como eu estava mencionando, como essa escolha de notícia, essa escolha de acontecimento vai chegar no público consumidor, como eles irão consumir aquela perdão, irão consumir aquela notícia, aquele acontecimento. Para isso, há um processo de como ocorre essa hierarquização dos acontecimentos. Você tem a instância do surgimento do acontecimento, instante da produção, você tem a produção midiática, instante da saída do produto midiático, o instante do consumo da notícia. Então, acontece o fato, a mídia produz algo sobre aquele fato, veicula a notícia, a reportagem, a matéria sobre aquele fato e o público consome da maneira como a mídia manipula ou argumenta para que o público, com maneira como ele interessa que o público veja aquela notícia. Outra categoria de análise do Patrick Chorrodot são os imaginários sociodiscursivos. Na tentativa de distinguir da teoria do Michel Pechet, da noção de ideologia, o Chorrodot propõe a ideia de imaginários sociodiscursivos. Para isso, ele tem muita influência da psicologia social, da antropologia social, e define imaginário como uma forma de apreensão do mundo que nasce na mecânica das representações sociais, a qual, conforme dito, constrói a significação sobre os objetos do mundo, os fenômenos que se produzem, os seres humanos, os seus comportamentos transformando a realidade em real significante. Ou seja, são as ideias que nós temos sobre o mundo. São esses imaginários. Os imaginários nós temos sobre um certo grupo social, são imagens sociais. Nós temos sobre certos grupos sociais e representações. E assim, essas imaginários fazem parte de construções, são construídas coletivamente ou individualmente, enquanto a sociedade é formada por seres praticantes da linguagem. E com isso, elas produzem certos efeitos de identificação nos sujeitos nas suas produções. E assim, eles adquirem a ideia de sociodiscursivos porque são consumidas e construídas socialmente. E são materializadas através de discursos. Para isso, o autor ele define as imaginações discursivas em saberes de crença e saberes de conhecimento e saberes de crença. A primeira noção de saberes do conhecimento ele é caracterizado em 3 tipos de saberes. O saber científico, que é construído através de uma metodologia previamente estabelecida e posta em prática de forma de hipótese, observação, experimentação, um método científico propriamente dito. Um saber científico, por exemplo, de que a vacina para H1N1 previne a morte de um certo grupo. Isso foi testado, foi averiguado, foi criada uma hipótese, foi testada essa hipótese. Então, esse é uma espécie de saber científico. O saber da experiência, também questões de sobre o mundo, o saber, então, são saberes de empíricos, podemos dizer assim, que não são necessariamente testados cientificamente, mas sim são de conhecimento coletivo. E o saber de crenças, você tem o saber de revelação,
existência de um lugar de verdade exterior ao sujeito, mas, diferentemente do saber de conhecimento, essa verdade não pode ser provada, mas nem verificada. Esse tipo de saber está mais ligado a manifestações de crença, manifestações de doutrinas religiosas. Algo que você não pode provar, algo que é de crença, algo que tem a ver com fé, com religiosidade. E os saberes de opinião. O saber de opinião como o próprio nome diz, é um saber puramente individual ou coletivo, formado a partir de opiniões. Então, uma opinião que você tem sobre um certo partido político, sobre um certo regime de, de governo, não, não necessariamente vai ser fundamentado por uma teoria científica, apenas no que você entende sobre aquele e entende e acha a respeito daquele movimento. A metodologia, essa pesquisa aqui, como mencionei, ela pretende analisar sobre o arcabouço da teoria semiolinguística, o discurso da mídia local teresinense a respeito da migração venezuelana em Teresina. A abordagem é qualitativa, porque você tem uma atribuição de certas notícias, artigos de opinião, você tem produtos midiáticos produzidos, então é um processo interpretativo de caráter subjetivo, o que dispensa, por exemplo, a verificação de gráficos. Mas pode haver uma abordagem quantitativa no momento de quantificação das notícias, quantificação e catalogação das notícias. O objetivo é um objetivo de caráter descritivo, assim, de descrever o assunto, né, a notícia que vai ser analisada. A coleta de dado é de maneira documental, ou vai ser notícia, reportagem, tipo de opinião, que devem receber um determinado tratamento analítico, e o corpus será composto por gêneros de informação de gêneros de discurso de informação diversos, consumidos e publicados na mídia local teresinense entre 2019 e 2022, que foram os anos em que a imigração venezuelana se estabeleceu na cidade. Então, ocorreu uma vasta produção da mídia a respeito desses acontecimentos. O cronograma da pesquisa é o seguinte, segundo o calendário acadêmico da Universidade Federal do Piauí, no período 2022.2, ele vai iniciar em novembro e terminar no final de março, começo de abril, dia 3 de abril, se não me engano, ou seja, no final de março. E o cronograma está baseado a partir desse calendário, sendo iniciado a pesquisa em 2023, no mês de novembro, e terminando em março do ano 2023. Com a entrega final, a revisão, a realização da defesa. Aqui estão as referências. Muito obrigado pela atenção.